Boa noite, estamos começando mais um programa Contestando pela TV Brasil Central e também pela TV Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Programa feito em parceria entre essas duas emissoras, trazendo para você sempre um convidado muito importante, com uma discussão interessante, especialistas sobre o assunto que vai ser debatido aqui e o assunto sempre muito relevante para a nossa sociedade. Muito obrigado por fazer parte de mais um programa Contestando, que hoje recebe a doutora Sabrina Leles de Lima Miranda, delegada de Polícia Civil e chefe da Divisão de Inteligência Institucional do Tribunal de Justiça de Goiás. Boa noite, doutora Sabrina, seja bem-vinda ao Contestando, é um prazer recebê-la aqui. Boa noite a todos os presentes, a todos que nos acompanham. É uma honra imensa para mim poder fazer parte deste momento aqui com todos os senhores. A honra é toda nossa. Comigo, como sempre, meus companheiros comentaristas que estão aqui mais uma vez me ladeando no Contestando. Começar pelo doutor Caio César Mota, que não esteve conosco no programa passado, muito bem substituído pela Dani Moura, um abraço para ela, muito obrigado pela contribuição no programa Contestando, mas agora nos dá o prazer e a honra de tê-lo de volta aqui. Obrigado, Daniel, uma satisfação revê-lo, uma alegria sempre o reencontro. Boa noite, doutor Geraldo, meu amigo. Boa noite, doutora Sabrina Leles, quem tem o privilégio de conhecer na noite de hoje, seja muitíssimo bem-vinda. Quem me antecedeu aqui não teve trabalho nenhum, até porque me substituir não é grande matéria, não é matéria com dificuldade nenhuma, viu, doutor? Bondade sua. Doutor Geraldo, seja bem-vindo ao Contestando, uma boa noite para o senhor. Boa noite, Daniel, boa noite, Caio, boa noite, doutora Sabrina. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar aqui conosco hoje. É isso, a gente vai falar sobre um assunto extremamente interessante, né, que é a Divisão de Inteligência Institucional do Tribunal de Justiça de Goiás. Muitas pessoas têm dúvidas de como que funciona o Tribunal de Justiça, como que é o andamento, e eu tenho percebido nos últimos anos, principalmente, eu fico muito satisfeito de poder receber aqui pessoas que são relacionadas à segurança pública, porque nós vivemos no estado, publicamente, no estado mais seguro do país. E é bom que a gente fale sobre as diversas partes que existem dentro dessa instituição chamada segurança pública e com certeza não só a Polícia Civil, mas o Tribunal de Justiça e a Divisão de Inteligência faz parte disso. Então, doutora Sabrina, eu vou começar um pouco querendo saber sobre a sua escolha. A senhora é especialista em inteligência e em segurança pública, em direito internacional dos conflitos armados, professora colaboradora no curso de formação de magistrados da Escola Judicial do Tribunal de Justiça de Goiás e professora colaboradora da Escola Superior da Polícia Civil de Goiás, coautora em 5 livros que abordam áreas de inteligência policial e atividade policial judiciária. Como que surgiu essa vontade, então, de fazer parte da Polícia Civil, de fazer parte das forças de segurança pública, mais especificamente aqui do Estado de Goiás? Olha só, para mim foi realmente a realização de um projeto que veio desde a tenra idade. Pode parecer um pouco piegas dizer isso, mas quem me conhece desde pequena diz que essa postura policial ela já vem, né, de longa data. Então o estudo, a dedicação, a busca por esse objetivo, ele veio sendo construindo ao longo da vida, né? E há 15 anos eu integro os quadros da Polícia Civil do Estado de Goiás, sou atualmente delegada de Polícia Civil de classe especial, então assim, já cheguei numa questão de carreira interna que me proporciona uma satisfação imensa, mas foi construída com muito trabalho, né? No início das atividades, a gente acaba mudando de muitas cidades e aceitando missões muitas vezes desafiadoras, mas sempre com muita fé, né? Com muita certeza de que fazendo o correto, trabalhando de forma dedicada, a gente acaba alcançando os objetivos. E foi assim que eu fui construindo a carreira, tendo a sorte, a grata satisfação, a bênção de Deus de sempre contar com equipes muito dedicadas também, e cheguei hoje como chefe de inteligência do Tribunal de Justiça, onde estou há pouco mais de 3 anos. É interessante que todas as vezes que a gente vê mulheres que trabalham e lideram na segurança pública, a primeira pergunta que nos vem na cabeça, nós já recebemos mulheres aqui, é sobre as dificuldades que a mulher enfrenta na carreira policial. E a gente não faria esse tipo de pergunta se fosse um homem que estivesse aqui.
mas é a nossa realidade, a gente não tem como fugir dela. Então, eu queria saber como que foi esse desafio de mulher entrar numa carreira policial, lidar com as dificuldades da profissão, lidar com o machismo estrutural que existe, a gente sabe disso, tem melhorado, mas existe. Queria saber como que foi isso para a senhora. Você sabe que eu vou te desapontar um pouco na resposta, porque inclusive eu já participei de alguns eventos, de algumas oportunidades para falar sobre oportunidades para mulheres. Eu defendo muito a questão do preparo, o preparo técnico. Em Caldas Novas, inclusive, enquanto era delegada da mulher lá, né, da Delegacia de Proteção à Mulher, Infância e Juventude também, nós desenvolvemos um projeto que era para oportunizar as mulheres vítimas de violência trabalho. Então, chamei ali hotéis as principais redes de hotéis de Caldas, de Rio Quente, e fizemos uma parceria para que aquelas mulheres que chegassem numa condição de violência doméstica na delegacia, se elas quisessem, se o principal problema delas fosse sustentar os filhos, sair daquela questão da condição de dependência financeira, elas teriam oportunidade de emprego. E vagas de emprego eram assim, era praticamente limitada, porque era sempre muito necessária a contratação nos hotéis. E isso proporcionava àquela mulher a oportunidade de trabalhar, mas ela tinha que querer, ela tinha que se disponibilizar, aprender, a ir atrás. E eu sou nesse sentido, sabe? Aqui dentro da Polícia Civil do Estado de Goiás, eu, sinceramente, eu nunca senti essa resistência ou dificuldade pelo fato de ser mulher. Eu já trabalhei em delegacias extremamente pesadas, eu já fui lotada em Trindade, por exemplo. Na época que eu trabalhava lá, eu era sozinha, eu respondia por Trindade inteira. Hoje é uma regional com mais de 10 delegados e na época era somente eu. Fui a primeira delegada da Delegacia de Crimes Cibernéticos, Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos, uma mulher, atuei lá como titular por 4 anos e saí de lá para esse desafio como chefe da Divisão de Inteligência Institucional do Tribunal, que estava sendo criada também. Uma mulher assumindo o cargo de chefia da Inteligência e Segurança Institucional do Tribunal de Justiça. Então, eu sempre vi a possibilidade de oportunidades, mas depende da mulher também se preparar. E o que acontece muitas vezes é que por questões naturais, seja por contexto familiar ou até por exigência física, né, por uma questão de saúde, a mulher muitas vezes ela dedica a sua energia para outras áreas da vida, né, como filhos, marido, a casa, a saúde, e não consegue muitas vezes ter essa oportunidade de concorrência com o homem. Porque naquele momento, por exemplo, que você está no auge da carreira, que se dedicou, que estudou muito, vem uma gravidez, você para cuidar da criança e aí a sua energia acaba sendo dividida, o que para o homem muitas vezes não acontece, porque o homem tem a figura da mulher, da mãe que vai apoiar, cuidar dos filhos, e a mulher muitas vezes acaba ficando nesse papel solo. Então não é uma questão de ter ou não ter a oportunidade, é uma questão muitas vezes sim de escolha, de direcionamento da energia, e aqui dentro da Polícia Civil do Estado de Goiás, eu vejo sempre muita oportunidade para mulheres. Eu poderia contar várias aqui que ocupam cargos de liderança dentro da Polícia Civil. Que bom, fico feliz de escutar esse relato, porque a gente às vezes escuta pessoas que tiveram problemas e existe um outro lado também, o que nos deixa satisfeitos, felizes de saber que essa evolução tem acontecido, né, doutor? E a verdade é que na grande maioria dos casos essa tem sido a regra, né? Feliz de saber que a gente tem testemunhos diferentes. E talvez o testemunho seja diferente justamente pelas razões aqui externadas. O posicionamento diferente, a energia empreendida de maneira diferente, né? E até a sensibilidade. Eu não conheço nenhum caso de uma delegada que cuidou de uma delegacia para atender mulheres, e a gente sabe o número de vítimas que tem, e esse número tem crescido, inclusive é o registro do ano passado, a gente não sabe se cresceu o número de violência doméstica, ou se cresceu o número de registro da violência doméstica, o que são fatores talvez que mereçam óticas diferentes, né? Porque se aumentou o número foi de reclamações, de registros, quer dizer que as pessoas estão saindo daquele ostracismo, da inércia, e deixando de aceitar com naturalidade um crime que talvez
acontecesse na mesma proporção em tempos anteriores. Mas quando a delegada deixa apenas de acolher e dá oportunidade para que ela crie meios na sociedade, para que ela se estabeleça e possa, né, se desprender ali do seu agressor, isso é digno de nota, porque a grande maioria dos casos as mulheres têm uma dependência econômica, elas sofrem a violência e amanhã tem que viver em contato e sofrer todas as sortes de retaliações por conta de uma necessidade. E às vezes a necessidade nem é dela, é dos próprios filhos. Sim. Então acaba se tendo que aceitar com maior dificuldade, né? Então, louvável, já destaquei. E não só isso, né? As passagens, lidar com os crimes da internet, que todos os dias se inovam, todos os dias se renovam, todos os dias se constrói. Então, em áreas totalmente desafiadoras. Meus cumprimentos. Doutor Geraldo. Eu dizia já para os meus alunos, digo ainda, né, apesar de não estar na graduação mais, mas eu digo para meus alunos que toda sala de aula que eu entro, a maioria é mulher, no curso de Direito. Isso é muito comum, né? Eu falo que um dia elas vão tomar conta. Mas em todo lugar, elas estão tomando conta. Então, estão tomando. Entendeu? Assim, aí, por exemplo, eu falo porque nós não tivemos ainda, por exemplo, uma presidente do tribunal mulher, né? Mas eu falo, estão cada vez mais, né, tomando seus espaços e tudo, e a gente vê que com o mesmo empenho ou melhor. Eu assim, falo isso sem compromisso nenhum, sem medo nenhum. Eu percebo que as mulheres têm um comprometimento melhor e maior com o trabalho quando elas atuam. Parece que elas têm essa necessidade de mostrar realmente, sabe, porque a gente vê assim, passou no concurso público, aí o servidor público acomoda e tal. Eu tenho a impressão, pelo menos com as mulheres que eu já trabalhei, elas têm essa necessidade de sempre estar mostrando muito bem o seu trabalho. Não sei se talvez por conta de tudo isso que acontece na sociedade, talvez que o Daniel mesmo falou, né? Então, ela sofre essa pressão, né, de às vezes ser diminuída por algum motivo, sei lá, familiar, alguma coisa, ou que está passando pela vida, né? A mulher já tem que lidar com um problema mensal, né, chamado menstruação, que a gente não tem que conviver com isso. Quer dizer, a mulher já tem um monte de problemas que ela tem que lidar, né, questão hormonal e tudo. Então, eu acho que ela se impõe mais, eu percebo isso. Tem uma resistência masculina para muitos em se subordinar. E como uma mulher, uma chefe de polícia e talvez um homem ou outro tem alguma resistência, né? Sim. Os homens que me perdoem, mas eu tenho, né, e eu estou aqui com 3 apresentadores e assim, né, debatendo, enfim, mas eu digo que ao longo da história, a sobreposição de força física do homem acabou impondo muitas vezes essa questão da subordinação da mulher. Então, naquela época da história da humanidade em que era necessário ter essa força física para sobreviver, isso era algo imposto, necessário, impositivo para a manutenção da vida. Então isso já dá uma capacidade de sair na frente, né, do homem com toda a força física que tem. Mas em toda a história da humanidade a gente vê a habilidade da mulher lidando com situações sociais, políticas, relacionais, familiares, que elas tinham muita habilidade para participarem, não diretamente das decisões, mas serem fundamentais para que essas decisões ocorressem, né? Então, hoje, com essa questão da tecnologia, com a questão da fala da mulher sendo mais ouvida, essa questão da imposição física já não fica num patamar, né, tão distante, ou não deixa a mulher de uma situação tão distante do homem. É sempre uma reflexão boa a ser feita aqui com mulheres em posição de liderança, principalmente a gente teve o Mês da Mulher, onde a gente recebeu várias convidadas aqui, também nesse sentido, mas estamos aqui para falar da Divisão de Inteligência Institucional do Tribunal de Justiça de Goiás. E eu vou começar, doutora Sabrina, perguntando o que todo mundo quer saber, que é o que é a divisão, o que faz a Divisão de Inteligência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Muita gente ainda acha que o tribunal é só um juiz, aquela coisa que a gente vê no filme, fica o juiz com um martelinho lá, mas a gente sabe que não é assim. O Dr. Geraldo sempre explica aqui como que funciona o tribunal por dentro, com todas as suas características, mas a Divisão de Inteligência Institucional
pelo menos para mim, é uma novidade. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre esse trabalho. A estrutura organizacional da divisão de inteligência, ela se localiza no seguinte ponto. Nós temos a presidência, nós temos a Comissão Permanente de Segurança, e da Comissão Permanente de Segurança sai o núcleo de inteligência, que ele é subdividido em divisão de inteligência institucional, da qual eu sou chefe, e da contra-inteligência institucional, que o comandante do gabinete militar é também o chefe da contra-inteligência institucional. Quer dizer, a atividade de inteligência ligada à Polícia Civil, né, tendo como chefe uma delegada de polícia, e a contra-inteligência ela é ligada a um oficial da Polícia Militar, que é o chefe do gabinete militar, né, que são a mesma pessoa. E em termos de atribuições, nós temos alguns vieses de atribuições. O primeiro dele, que é o primordial, é o tratamento de dados, é a produção de informações tratada para o tomador de decisão, que o principal tomador de decisão no Tribunal de Justiça é o presidente do Tribunal de Justiça. Então, chega uma informação de a gente verifica uma possível vulnerabilidade, por exemplo, em algum setor do Tribunal de Justiça. Nós vamos tratar aquele dado com empenho técnico, busca de informações e sugerir, às vezes, a adoção de providência ou produzir a informação e falar, olha, foi verificada essa vulnerabilidade, levar ao conhecimento dele para que a adoção de providência seja tomada. Esse é um dos vieses. O segundo é a ação de polícia judiciária. Então, se algum servidor, magistrado, o próprio Tribunal de Justiça for vítima de algum crime, ele tem a unidade da divisão de inteligência como receptor daquela informação, daquela notícia criminal. Nós registramos a ocorrência, eu faço a oitiva da vítima, a gente pode coletar todas as informações preliminares, eu faço uma verificação de procedência da informação, uma VPI, e tudo o que é possível produzir de investigação, sem depender de uma cautelar judicial ou da instauração de um inquérito, a gente produz num relatório policial, que posteriormente a gente vai encaminhar para a delegacia respectiva. E o terceiro viés é o da segurança institucional. Então, vamos supor que algum servidor ou magistrado é vítima de alguma ameaça, né? Pelas funções, em razão das funções. Nós trabalhamos em conjunto com a Polícia Militar, com o Gabinete Militar, para promover e adotar todas as providências para garantir a segurança daquele servidor, daquele magistrado. Então, nós temos essas três principais linhas de atuação. E essas linhas de atuação, a produção de informação, por exemplo, a gente atua também em apoio às comissões, como a Comissão de Solução Fundiária, a Coordenadoria da Mulher, né, o GMF, que é o grupo de trabalho ligado à execução penal, que muitas vezes a gente sabe de alguma informação relacionada a alguma unidade prisional, algum preso, nós vamos produzir o relatório de inteligência para o coordenador do GMF. Então é muito amplo, né, as atribuições são muito amplas e é para o Estado todo, tudo que diz respeito ao Poder Judiciário e relacionado à inteligência ou segurança institucional. Começar com o doutor Geraldo, que é da casa. Então, eu achei interessantíssimo também. Né? A gente estava conversando aqui antes do programa começar e assim, primeiro, pela amplitude, né? Alcança o estado inteiro. Segundo, pelo tanto de coisa, tanto de linhas aí de atuações, né? Agora, eu queria perguntar, doutora, assim, até mesmo questões relacionadas a processos em andamento, alguma dúvida, a senhora acabou de falar de execução penal, quer dizer, se eu quiser saber, por exemplo, de alguém que está sendo monitorado, de algum problema que está acontecendo, além do serviço que a própria DGAP faz, quer dizer, esse serviço de inteligência poderia também coletar alguma informação? Aí nós trabalhamos com interlocução e compartilhamento de informações. Então, tudo que for de interesse do Poder Judiciário,
né? Não parte daquela parte envolvida no processo ou do advogado, não é isso. Nós somos provocados e estamos a serviço do Poder Judiciário. Então, se essa informação é necessária ser produzida para poder buscar alguma informação que seja sensível, necessária para que aquele magistrado do caso tenha conhecimento, ele vai nos demandar e nós vamos buscar também com as outras unidades de inteligência. Então, nós temos unidade de inteligência da DGPP, nós temos unidade de inteligência da Polícia Civil, da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Técnico-Científica. Então, nós temos da Receita Federal, né? Nós temos as unidades estratégicas de inteligência de todas essas unidades que a gente pode ter a necessidade, inclusive empresas privadas até. Os bancos, por exemplo, eles têm unidade de inteligência privada. Então nós comunicamos toda a unidade de inteligência, seja do Judiciário, do Ministério Público, né, das polícias, elas se comunicam para que haja o quê? Essa informação de forma mais completa possível. Eu vou te dar um exemplo prático. Não sei se vocês já atuaram nesse sentido. Acontece da DGAP soltar uma lista de faccionados dentro de um processo de execução, né, próprio lá da parte X, e ele é um dos que está na lista e por isso coloca ele num presídio especial, certo? Ou numa condição especial. Muda ele de presídio e tal, né, exatamente para separar as facções, etc. Evitar conflitos e tal. Só que vai para o processo de execução apenas o ofício, indicando que, né, mediante o procedimento tal. Mas a gente não vê o procedimento. E tem desembargadores, juiz de execução penal, que fala, não concordo, por quê? Porque eu preciso do procedimento. Né? Então, assim, eu não sei se o serviço de inteligência produz esse processo, e esse processo tinha que ir para dentro dos autos, entendeu? Nós temos, aí é até uma questão técnica, nós temos os relatórios de inteligência, e relatório de inteligência ele é produzido para o tomador de decisão, como eu falei no início sobre as atribuições. Esse relatório, ele não deve ir para procedimento nenhum, não é só para os autos de um processo judicial. Por exemplo, a inteligência da Polícia Civil produz um relatório de inteligência, esse relatório de inteligência não deve ir para o inquérito policial. Essa é uma atividade precípua de inteligência. Mas vamos supor que aquele faccionado ou aquela organização criminosa, aquela situação que o juiz está atuando, traga algum risco para a segurança institucional dele, ou esteja acontecendo alguma fraude ali que chegou ao nosso conhecimento a partir do compartilhamento de informações e a gente precise dar uma base para aquele juiz tomar alguma decisão efetiva no processo com base na informação. Aí nós produzimos um relatório que é chamado de relatório técnico. Esse relatório técnico, ele pode sim ir para os autos. E existe também o relatório policial, que é aquele que eu envio para outra unidade, para uma delegacia de polícia. Então, nós temos 3 tipos de relatório que a nossa unidade poderia produzir, mas depende da informação com a qual a gente está tratando. Porque informações de inteligência, muitas vezes, elas são informações mas tão sensíveis, e em sua maioria são, que elas não estão ali para instruir um processo simplesmente. Ela tem um objetivo muito maior, como a exemplo da segurança do juiz ou do tribunal como um todo. Então ele serve para que direcione, para que ele tome conhecimento, mas isso não deve instruir, porque não interessa só para um processo. Ele é uma questão de segurança institucional. Então ele é maior, o reflexo que ele tem que produzir tem que ser mais institucional do que para aquele processo específico. Né? Doutora Sabrina, durante esse tempo seu de atuação à frente desta especializada, existe algum caso emblemático que você possa compartilhar, ainda que com as reservas que exija, que desperte a atenção do telespectador? Olha o doutor me apertando. Olha só, existem... Eu tenho certeza de números, mas existem vários casos emblemáticos, mas eu posso citar aqui um que pode ser tranquilamente, até porque eu fui ouvida no processo, né, como autoridade de investigação, que é um caso que a gente teve de fraudes em alvarás para levantamento de valores. Nós tivemos a condenação, salvo engano, de 6 advogados
inclusive, de dezenas de envolvidos na organização criminosa, em que eles produziam fraudulentamente alvarás para levantamento de altos valores em contas judiciais e iam até os bancos para poder levantar aqueles valores e conseguiram aí levantar mais de 30 milhões de reais. Então, isso demorou um tempo para que a fraude fosse percebida e quando nós fomos acionados, de imediato nós iniciamos a investigação, conseguimos inclusive o repatriamento de um grande valor, né, assim que tomamos conhecimento. O restante não, né? Foi pulverizado. Depois teve uma segunda fase da investigação em que patrimônios foram constritos para poder reaver esses valores. Teve uma segunda fase, mas é um caso muito emblemático, que partiu da provocação de um magistrado do interior que percebeu a fraude, acionou a corregedoria de imediato nos acionou, isso tudo na questão de um dia mesmo, assim, e nós já tomamos várias providências imediatas. Quando nós estávamos com o relatório robustamente, né, instruído, porque nós tivemos o levantamento de muitas informações preliminares, nós procuramos pela DEIC, através da Delegacia Geral da Polícia Civil, e o GREF, que é o Grupo de Combate a Fraudes, continuou a investigação a partir do nosso relatório, instaurou o inquérito e dali foram pedidas as medidas cautelares. Então, assim, foi um trabalho muito grande que resultou, né, em condenações. Todos nós nos lembramos desse caso. Muito altas. Foi amplamente divulgado, né? Sim. Antes da gente entrar na questão E contou com agentes de todos os setores, né? Tinha de instituições financeiras. Exatamente. É onde eu falo da necessidade de ter integração. Antes da gente entrar na questão que eu acho que é muito interessante nos dias de hoje, que são os crimes cibernéticos, os crimes digitais, eu fiquei com curiosidade na fala da senhora. A senhora falou que essa divisão institucional de inteligência, ela também serve para estar ali garantindo a segurança dos magistrados, dos servidores, com relação a alguma ameaça, alguma coisa que acontece. Isso acontece com frequência? Olha, eu diria que existem estados que a frequência, infelizmente, é assustadora. Na semana passada, nós estivemos no Encontro Nacional de Inteligência do Poder Judiciário em Palmas e haviam ali representantes de todos os tribunais, inclusive tribunais federais, regionais do trabalho, enfim, mas de todos os tribunais de justiça. Eu tomei conhecimento ali, em contato com os colegas que são da inteligência do Tribunal de São Paulo, por exemplo, que são algumas por dia. No Rio de Janeiro também. Algumas por dia. Em Goiás, por essa estrutura muito positiva e efetiva que nós temos de segurança pública, são pouquíssimos, pouquíssimos. E as poucas que chegam são devidamente esclarecidas e até hoje foram todas devidamente tratadas, né? E nós tomamos todas as providências necessárias para que não se efetivasse qualquer ameaça que tenha sido proferida. Interessante. Fico e as providências sempre serão tomadas, em especial em conjunto com a segurança pública. E o importante dessa resposta, né, no esclarecimento dos fatos, na percepção de quem é o provocador ou ameaçador, é coibir o tipo de prática, né, que a gente acaba mitigando, afastando. Né? Eu tenho um exemplo de sábado. Sábado, em razão de um mandado de prisão de Corumbá, de Goiás, a equipe, até com apoio do GEIC de Anápolis, efetuou a prisão de um cidadão de Abadiânia, porque ele havia ameaçado um juiz, ele havia provocado ali a questão de tentar obter alguma nova decisão judicial. Ele vinha ameaçando esse juiz, nós produzimos o relatório e encaminhamos para o inquérito, né, ser instaurado em Corumbá. E ele, não satisfeito com as ameaças passadas, ele efetivou outra ameaça na quinta-feira, no sábado ele foi preso. Então, assim, o juiz já estava sendo assegurada a questão da manutenção da segurança física dele, familiar, estrutural, porque tem a equipe dele também, né? Então, já estava sendo feita a questão do monitoramento, sendo assegurada a segurança, a integridade física e de vida dele. E no sábado, o cidadão foi preso preventivamente.
Fico também satisfeito com essa informação de saber que aqui no estado de Goiás a gente tem números mais eficientes com relação a esse tipo de problema. Nós sabemos que acontece no judiciário como um todo, principalmente a gente vê constantemente acontecer ameaças contra advogados. Nós tivemos recentemente o caso em Goiânia de advogados que foram assassinados. Então é uma questão que preocupa muito a justiça, não só no nosso estado, mas no Brasil também. E nós temos até um problema, né, Daniel? Assim, a população, de modo geral, por vezes, desacredita tanto no sistema de justiça e por algumas mazelas que a gente já escuta com recorrência. Imagina se a gente tivesse que lidar com mais esse fato. O magistrado, sob pressão ou sob ameaça agora, começa a decidir em sentidos contrários ou agindo sob pressão. Né? Um problema que a gente enfrentaria que, claro, né, atinge a todos nós. Eu vou te dar um exemplo. Essa semana, no órgão especial, né, o desembargador que eu trabalho está atuando no órgão especial, então a gente acaba vendo questões cíveis, não, além das criminais. Tem uma promotora sendo julgada pelo órgão especial e temos também um caso de um servidor público sendo julgado pelo Poder Judiciário. Então, você vê... se a justiça não puder trabalhar, né, então assim, um juiz pode responder por um processo perante o órgão especial, né, seja administrativo, seja judicial, uma notícia crime, né? Então você vê como é que um desembargador ele tem que ter essa liberdade para poder atuar e punir, né? E a gente vê, em virtude não só da facilidade da informação, da quantidade de informação que as pessoas têm acesso a hoje, mas por uma característica própria dos nossos tempos, que é cada vez mais comum que o judiciário não seja tão fechado como era antigamente. As pessoas conhecem hoje quem são os juízes, a gente vê esse movimento com relação ao Supremo, né? As pessoas sabem quem são os ministros do Supremo, sabem quem são, às vezes, os ministros envolvidos em causas que ficam mais de apreço público. Então, isso acaba sendo preocupante, né, doutor? Porque ele precisa, obviamente, que lidar em favor da justiça e ter a tranquilidade para trabalhar, mas, ao mesmo tempo, ele está vendo, às vezes, o nome dele sendo envolvido em notícias falsas ou sendo envolvido em redes sociais, em pessoas comentando o trabalho do juiz, comentando o que o juiz deveria fazer. Então, é uma mazela dos nossos tempos, digamos assim. Sim. Não é só mais o especialista que fala sobre isso. E eu não estou dizendo que é uma coisa ruim, mas é uma realidade. Doutora Sabrina, o que são os crimes cibernéticos? Sobre crimes cibernéticos, nós temos dois tipos de crimes cibernéticos. Nós temos o crime propriamente cibernético, que é aquele que só pode ser cometido por meio de tecnologia, né, por meio de sistemas, que é um ataque ransomware, um ataque DDoS, um phishing. Ele só pode ocorrer através desses meios eletrônicos. E nós temos o crime cibernético impróprio, que é aquele crime que poderia ser cometido de qualquer forma no mundo material, mas que tem o meio cibernético como caminho para o cometimento. A exemplo do estupro por meio de grave ameaça através de internet. Outro exemplo, que é um exemplo até que é amplamente citado, mas ele é muito emblemático, nós temos um caso de investigação de tentativa de homicídio que ocorreu nos Estados Unidos através de meios eletrônicos. Havia um jornalista que ele tinha fobia à questão de luzes, né, que tem a questão, alguns gera um ataque, né, e ele acaba passando muito mal, chegando a óbito, inclusive, a depender daquelas luzes que ele é exposto. E um hacker, numa época de campanha eleitoral lá muito pesada, ele soltou essas luzes na tela do computador desse jornalista. E ele só não foi a óbito porque a esposa dele era médica e ouviu o jornalista se debatendo no escritório da casa e ela entrou correndo e conseguiu socorrê-lo. Então nós temos, inclusive, homicídio, tentativa de homicídio, que pode ser cometido através de internet. A exemplo, uma pessoa está internada num hospital extremamente tecnológico e alguém invade aquele sistema do hospital e muda todo o receituário
de medicação, o tratamento que aquela pessoa está submetida. Isso pode levá-lo a óbito. A pessoa que invadiu o sistema vai responder por homicídio, que poderia ser cometido chegando lá e dando um tiro, matando a pessoa de alguma outra forma, mas é um crime cibernético impróprio, né? Porque ele teve o meio da tecnologia como forma de cometê-lo. Dentre esses crimes, eu imagino que estão, então, todos esses que são amplamente divulgados, como o golpe de Pix, O estelionato. os golpes que são realizados de dentro das prisões. Exatamente. São esses crimes que são praticados pelo meio digital, mas eles não são cibernéticos porque eles não utilizam de um sistema, né? O estelionato, quando através de aplicativo de WhatsApp, por exemplo, ou através da falsa central de atendimento de um banco, a exemplo, né, que a gente tem visto muito, o golpe do falso advogado, quando a pessoa ela é abordada pelo WhatsApp e o criminoso, hoje, inclusive, nós tivemos, nessa semana nós tivemos uma operação grandiosa sobre isso, é crime cibernético, mas é um estelionato que poderia ser praticado entre as pessoas fisicamente, no entanto, nestes casos, ocorre através de internet. Vou aproveitar, então, a deixa da doutora Sabrina para a gente falar sobre isso, porque não é de amplo conhecimento, como esses outros que eu citei, mas ela citou o golpe do falso advogado. O Dr. Caio, inclusive, fez parte aí de uma tentativa esses dias, né, Dr. Caio? Um cliente do escritório, por pouco não se tornou vítima, né, de alguém se passando por um colega da nossa equipe que o contactou. E aí nós temos uma preocupação, porque os processos são públicos. Então, as pessoas mal intencionadas, os criminosos, têm acesso a essas informações e, se valendo dessas informações, entram em contato com o cliente, com o constituinte do escritório, e ele lhe oferecendo uma vantagem ou trazendo uma novidade, um recurso que eles almejavam um dia receber, em troca de uma contrapartida ínfima, seja para poder pagar uma guia, seja para poder antecipar um pagamento para liberação de um alvará. Então ele cria os mais diversos argumentos e a pessoa, acreditando, está perto do recebimento, inclusive faz o pagamento. A doutora sinalizou aqui antes do programa, pessoas que o fazem, inclusive, com empréstimos, buscam recursos das formas mais desafiadoras, né? Pessoas que não têm de maneira suficiente e tempestiva para poder fazer frente a essas despesas. E aí, é até louvável que destaque e parabenizo a Ordem dos Advogados do Brasil, a pessoa do seu presidente, né, tanto do presidente do Conselho Federal, Beto Simonetti, quem buscou auxílio do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, apoio na operação para poder investigar essas práticas, e aqui a doutora trouxe para nossa felicidade, para o nosso conhecimento, uma operação que foi deflagrada dentro do nosso estado, que culminou em 26 prisões. 26 prisões? 26 mandados 26 cumpridos. mandados cumpridos. Olha, 16 prisões. 16 prisões, olha que felicidade. Então, e a OAB do Estado de Goiás seccional, também muito bem representada pelo Dr. Rafael Lara, quem desde já cumprimento, que nesse mesmo sentido criou uma cartilha, tem utilizado dos meios de comunicação para poder instruir a sociedade quanto a essas práticas. É bom, se você receber então um aviso desse do seu escritório de advocacia, caso você tenha alguma lide, caso você tenha algum processo, procure diretamente o escritório antes de fazer qualquer tipo de repasse utilize os meios que você habitualmente fala com o seu advogado, né? O número de telefone do seu advogado, o e-mail. Vá até o escritório, bate na porta. Inclusive, eu estava até conversando com um amigo meu, o doutor Sabino, estava falando isso. Estava falando assim, que a tecnologia, ela imediatamente, pela facilidade, acabou nos afastando da pessoa. Mas a partir do momento em que ela se torna tão ampla e às vezes tão perigosa, ela vai fazer as pessoas retornarem ao mesmo tempo. Eu conheço pessoas que já falam assim, não, quando eu preciso ver alguma coisa de algum empréstimo, ou quando eu preciso de ver alguma coisa que eu acho que é mais séria na minha vida, eu prefiro ir ao banco do que utilizar o aplicativo do banco. Então as pessoas estão fazendo um movimento contrário agora, né? Um movimento inverso. E quais são as dificuldades maiores que a divisão enfrenta para investigação e para trabalhar com esses crimes cibernéticos, já que são tão amplos, né? São uma modalidade que existe tanto e que eu imagino que a todo dia apareça uma nova forma de exercer, de praticar um crime. Os crimes no mundo real, né, o material da pessoa física, ele tem um local preciso. Então o homicídio ele acontece aqui. Ao aquele estelionato as pessoas se encontraram e aconteceu aqui.
Nós temos padrões analisáveis, né? O criminoso age dessa forma naqueles locais. Nós temos limites físicos territoriais. Agora, no mundo digital, não. Nós não temos local preciso, a vítima e o autor sequer se conhecem, não precisam ter contato, o autor pode estar no Japão e a vítima aqui pode ser alcançada. Nós não temos limite territorial, porque a internet ela é descentralizada. Nós não temos ali um governo municipal, estadual, federal que coloque algum tipo de limite administrativo, né? E nós temos essa gama de possibilidades de abordagem, seja por engenharia social, que é essa lábia, essa maneira de convencer a vítima, seja por conhecimentos técnicos, quando exige aí algum tipo de intrusão. Então, essas são dificuldades das investigações. Agora, uma vantagem que o criminoso acaba tendo muito grande em relação à segurança, por exemplo, é que nós ainda temos policiais, muito poucos policiais preparados, apesar que a cada dia eles estão buscando mais, né? Nós estamos buscando mais nos prepararmos, nos atualizar, mas são poucos e são baixos ou quase nenhum investimento, né? Em cursos, em tecnologia, ferramentas, assim, ao mesmo tempo que o criminoso já tem alcance a tudo. Né? Ele ganha o dinheiro fácil, ele investe muito em tecnologia, a polícia só vai tomar conhecimento que aquele crime está acontecendo depois que aconteceu, porque essa é a natureza, tem que ter ocorrido para que a polícia tome conhecimento que aquele crime está acontecendo. Então, assim, nós temos todas essas dificuldades práticas, né, para investigar crimes cibernéticos. Doutor Geraldo. Então, a gente sabe que com relação a crimes, inclusive a danos morais que forem para a esfera civil também, de questão de difamação na internet, por exemplo, né? Além de ser um crimes contra, além disso, gera um dano moral, né? O principal ponto a se chegar é o IP, que é o CPF, é o RG da máquina, do celular ou do computador onde está partindo, não é? Se eu estiver errado, a senhora me corrige. Mas eu vi um artigo de um advogado na internet, ele explicando que a maioria quando é na área civil, a maioria ingressa e pede, por exemplo, o Google retirar, para o Instagram retirar a postagem, ao invés de ir no provedor de internet. Porque o provedor de internet, seja aquele que você contratou, Vivo, TIM, sei lá, né? Esses provedores é que vão saber te informar o IP de onde saiu aquela informação, aquela difamação. Então, ele estava orientando para que, ao invés de ficar indo atrás de quem está divulgando, achar o IP de quem é o responsável. Lógico que depois as consequências vão ser, porque o Marco Civil da Internet, ele focou nisso, né? Inclusive tem até uma discussão agora, né, rolando no Supremo para saber se esse artigo é inconstitucional ou não, né? Mas aí eu já passo a palavra para a doutora, que ela já sinalizou. Temos que chegar. Então não, ela complementa a minha fala. Doutor, teve uma mistura aí de informações. Nós temos provedores de internet que depois que se tem o IP, a gente pode realmente provocá-los para tentar descobrir o cadastro, de onde partiu aquela conexão, naquela data e horário específico, mas nós temos os provedores de serviço. Então, por exemplo, iFood, Uber, Google, Facebook, Instagram, WhatsApp, todos esses são provedores de serviço. Para que nós cheguemos no IP de conexão, primeiro a gente tem que chegar no usuário, naquele serviço por meio do qual o crime foi praticado. Então não tem como deixar de provocar, de ir até essas empresas. Porque não adianta, por exemplo, eu chegar na Vivo, porque eu não vou saber que é da Vivo. E aí eu vou ter que oficiar todas as provedoras para pedir o quê? É o Instagram, por exemplo, tem um perfil de Instagram que está cometendo crime contra a honra contra a pessoa tal. Eu vou primeiro preservar aquelas provas, porque nós temos também a questão da cadeia de custódia, sim, nós temos que preservar, coletar, preservar devidamente aquelas provas do crime contra a honra, e aí nós vamos, ou por uma ordem judicial, ou oficiar, quando eu tenho a identificação, pedindo os dados cadastrais diretamente à provedora de serviço.
Quando eu chegar na provedora de serviço, ela vai me retornar os dados, dentre os dados o IP de conexão. Mas aí, a partir desse IP, com a data e hora específica, nós vamos na provedora de internet. Agora, nós temos um problema muito grande no Brasil. Nós temos IPv4 e temos IPv6. O IPv4, ele é como se fosse o número telefônico sem o 3 na frente. Chegou um momento que ele se esgotou. Os IPs se esgotaram. E aí se criou uma nova tecnologia que é o IPv6. Colocou o 3 na frente e aumentou a quantidade de disponibilização. No entanto, muitas empresas, em sua maioria, continuam usando a tecnologia do IPv4 nateado. Quer dizer, se antes nós tínhamos o IPv4 para cada usuário, por exemplo, aqui nós teríamos 4 IPs de 4 usuários, a partir desse natear o IP, eles passaram para até 65 mil cada um dos IPs que atendem cada um de nós aqui, por exemplo. Eles pulverizaram com uma tecnologia específica o uso desse IP. E, de acordo com a lei do Marco Civil, a empresa provedora de serviço, ela não foi obrigada pelo texto legal a identificar a porta lógica, para identificar individualmente cada um daqueles 65 mil usuários que pode estar vinculado àquele IPv4. Então você descobre um IP e dentro dele tem 500 pessoas. Que podem estar conectadas ao mesmo tempo. Então, é um trabalho extremamente complexo. Se nós não tivermos a porta lógica que individualiza aquele usuário dentre os 500, aí nós temos que valer de outras maneiras de investigação, outros dados que a gente acredita que possa levar até a identificação individualizada. É muito mais desafiador do que a gente imagina. Não, eu nunca soube disso. Para mim, cada um tinha seu IP, né? E acontece muito, pelo menos acontecia, não sei se continua acontecendo, mas aqueles sites, por exemplo, que não tem aquele domínio registrado no Brasil, que é o que a gente vê o BR ao final, não é isso? Então, por exemplo, vou usar a TV Brasil Central como exemplo, tvbrasilcentral.net, não tem um BR. Então, essa ausência do BR, pelo menos depois me corrija, porque é realmente uma dúvida, quer dizer que não é um registro de um site, um domínio em solo nacional, seria isso, né? A gente teve um tempo, talvez, certamente você vai se lembrar, olha a criatividade dos criminosos. Tinham sites de leilões, né? Leilões de tudo, leilões de imóveis, leilões de todos os produtos, veículos, etc. E aí tinham leilões, por exemplo, um que é muito grande, o maior da América Latina, chama Copart. Inclusive eu comprei muitas vezes através desse leilão, chamava copart.com.br. O malandro acompanhava o leilão, ele através de um domínio falso, .com, tirava o BR, aí começava a me mandar ofertas dentro de um link, de uma mensagem que tinha origem no próprio domínio oficial. E não bastasse isso, depois o que eles começaram a fazer? Peraí, conseguiram dar não sei quantos milhões de golpes, lesar não sei quantas pessoas, aí eles reinventaram o crime. Aí o que eles passaram a fazer? Então eles já não criavam um site falso, para que você comprasse ali, fizesse as suas próximas compras, mandando e-mail, etc, etc. Aí eles começaram a fazer diferente. Você comprava, você dava um lance, falava que seu lance foi o vencedor. Eles já mandavam um boleto para você no seu e-mail. Então o crime se reinventa. Em relação antes do leiloeiro. Não, você já comprava o carro, você arrematava, o cara mandava o boleto. Você fala, bicho, não tem lógica, tanto que a galera é rápida. E assim, então vale a atenção de quem está nos acompanhando, né? Sempre que quiser fazer uma operação, ter o cuidado de checar se aquele site, aquele domínio está registrado no Brasil. Porque já é uma segurança, pelo menos, para rastrear, seria isso? Assim, é uma segurança a mais, mas está longe, infelizmente, doutor, de ser uma segurança efetiva. Porque eles podem realmente, por exemplo, o senhor falou, leilão Copart. Leilões Copart. Eles vão lá e criam um leilões Copart com 2ts.com.br e espelham de forma, assim, idêntica, perfeita, em tempo real, o que está sendo publicado lá no verdadeiro site. Então, existem algumas formas que seriam, por exemplo, a conta bancária que vai ser beneficiada com aquele boleto que foi enviado está em nome de uma pessoa física ou em nome de uma empresa que nada tem a ver com leilão. Procura saber sobre o movimento daquela conta, como o Daniel mesmo falou, procura o banco, vai lá, antes de realizar e efetivar o pagamento, verifica quem está sendo beneficiado. O leilão, o pátio do leilão tinha que ser em São Paulo.
pega alguém da sua confiança, alguém Manda que visitar. manda visitar, porque muitas vezes vai chegar lá e é um terreno baldio, um lugar abandonado que não tem nada de carro. Então, assim, tem o cadeadinho, verificar se o cadeado tá no site, né, na página, passar o cursor em cima, o mouse em cima do endereço que está descrito lá como endereço do sítio eletrônico e ver se ele se repete embaixo na página, porque muitas vezes eles podem usar uma máscara para mascarar o verdadeiro nome do domínio. Então existem alguns detalhes que têm que ser Mas observados. para se identificar o criminoso, pelo menos o fato do site ter registro do Brasil facilita? Para tentar se identificar? Assim, é uma possibilidade a mais, né? Porque eles podem também anonimizar os dados. Então ele pode estar registrado aqui em nome de algum brasileiro que nem sonha que tem um site registrado em nome dele. O senhor mesmo falou que recebia as propostas. Nesse receber as propostas, às vezes o senhor manda um documento, né, que eu já tive casos de vítimas assim. Eles mandavam um documento, acreditavam que estavam fechando o contrato para arrematar aquele carro e todos os dados que eles tinham mandado eram utilizados para abrir conta digital, para poder Crédito. para montar um domínio fraudulento de outro leilão e a pessoa não tem nada a ver com aquilo. Escuta, olha o que eu vi num processo essa semana, um processo que eu estou julgando. O cara, ele ligava lá, ele solicitava um produto e falava que ia fazer o Pix. Eu não me recordo exatamente como é que era o golpe, mas eu achei bom, foi a checagem. O cara da empresa desconfiou e falou assim, chama links de pagamento. Existem associações criminosas, organizações criminosas que vendem aí, como diz, corre aí, né, entre os malandros, são links de pagamento. Como é que funciona isso? Eu entro no site, faço uma compra, gera um link de pagamento, pode ser Pix, cartão de crédito, eu mando o link, eu copio e colo, mando o link para esse grupo acha alguém com um cartão clonado, alguma coisa, efetua o pagamento, uma conta falsa, efetua o pagamento e me cobra uma comissão. Então, é um produto de R$1.000, ele cobra 10%, R$100. Eu pago R$100 para ele, ele paga e o produto chega na minha casa. A empresa desconfiou, virou para o cara e falou para ele assim, me manda uma foto sua com o documento. O cara, ele tinha uma CNH falsificada no nome do A, a foto que estava era do B, e ele manda para o cara. Então ele pegou a foto do B, colocou no documento do A, montou tudo e mandou para o cara. O cara viu, falou, não, verdadeiro, confirmou a compra, foi o primeiro golpe. Na segunda vez conseguiram pegar o cara, porque aí quando dá certo ele volta, né? Porque tem isso também, no Brasil sempre. Se o bandido se der bem, ele volta no mesmo local, a mesma vítima. Isso é 95% dos casos. Aí, eu fiquei impressionado com isso. Aí o cara foi depor, o dono da CNH. Não, essa CNH é minha, tal. Eu perdi ela e tal. Mas o pior foi o B, que foi usado como fotografia. Ele falou, você não está entendendo. Eu estou sofrendo ameaça no Brasil inteiro. Porque eles estão aplicando esse golpe em vários estados, o povo me liga e fala, eu vou te matar, eu tenho aqui sua cara, eu tenho aqui seu endereço, porque é o rosto dele. Esse cara não pode sair na rua. Aí eu fiquei assim, gente, pensa ao ponto que chega. São muitos os desafios, viu, doutora? Queria agradecer muito a presença da delegada da Polícia Civil do Estado de Goiás, Sabrina Leles de Lima Miranda, atual chefe da Divisão de Inteligência Institucional do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Já te dando os parabéns pelo trabalho. E agradecendo muito a sua presença aqui no Contestando, convidando para voltar mais vezes, porque a nossa pauta aqui não chegou nem na metade, doutor Geraldo? Daniel, muito obrigada pela oportunidade de falar do nosso trabalho, por valorizar nosso trabalho, doutor Caio, né? Você que é o nosso companheiro, né? Tá ali na luta. Nós, antes de começarmos aqui o programa, nós falamos de diversos desafios que a gente enfrenta no dia a dia, mas é muito satisfatório, né? Quando a gente consegue entregar um trabalho positivo, que a gente consegue levar um resultado positivo, seja para uma vítima, o senhor também que atende né, os seus clientes lá, é isso que dá razão para a vida, né? É isso. A gente poder ser positivo. Boa noite, doutor Caio.
Boa noite, doutor Daniel. Mais uma vez, uma satisfação revê-lo. Boa noite, doutor Geraldo. Boa noite, doutora Sabrina. Como me antecipei, uma grande alegria poder conhecê-la. Fico feliz em saber que nós temos uma mulher tão competente, tão capacitada, à frente de uma delegacia especializada de grande importância, né, de tamanha relevância. E mais do que isso, né, que os números que você nos trouxe, ou que as informações que você nos trouxe, têm sido trabalhados por alguém que carrega não só a experiência, mas essa sensibilidade. Muito obrigado. Boa noite, doutor Geraldo. Boa noite, Daniel. Boa noite, Caio. Obrigado, doutora, mais uma vez. Informações valorosas aqui para nós. Muito obrigado. É isso, uma boa noite para você que nos acompanhou no programa Contestando, já convidando para a próxima sexta-feira estar presente novamente aqui em mais um programa Contestando, sempre com um convidado muito especial, como foi o programa de hoje. Aguardo você lá. Uma boa noite, fiquem todos com Deus.